Liturgia da Palavra aqui no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Liturgia de 16 de outubro de 2022 na Igreja Católica Apostólica Romana. Domingo, 29ª semana do Tempo Comum. A cor litúrgica é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio, a primeira semana do Saltério. Antífona da entrada. Clamo por vós, meu Deus, porque me atendestes. Inclinai vosso ouvido e escutai-me. Guardai-me como a pupila dos olhos. À sombra das vossas asas, abrigai-me. Salmo 16, versículos 6º e 8º. Oração do dia. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de estar sempre ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Êxodo, capítulo 17, versículos do 8º ao 13. Naqueles dias os amalecitas vieram atacar Israel em Rafidim. Moisés disse a Josué: escolhe alguns homens e vai combater contra os amalecitas. Amanhã estarei de pé no alto da colina com a vara de Deus na mão. Josué fez o que Moisés lhe tinha mandado e combateu os amalecitas. Moisés, Arão e Hur subiram ao topo da colina. E enquanto Moisés conservava a mão levantada, Israel vencia. Quando abaixava a mão, vencia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés tornaram-se pesadas. Pegando então uma pedra, colocaram-na debaixo dele para que se assentasse, e Arão e Hur, um de cada lado, sustentavam as mãos de Moisés. Assim suas mãos não se fatigaram até ao pôr do sol, e Josué derrotou Amaleque e sua gente a fio de espada. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 121, versículos do 1º ao 8º, refrão é o versículo 2º. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Repitamos: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Eu levanto os olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçarem os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh, não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua durante toda a noite. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. O Senhor te guardará de todo mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guarda na partida e na chegada. Ele te guarda desde agora e para sempre. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Repitamos: do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Segunda leitura, leitura da segunda epístola de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 14 até o versículo 2º do capítulo 4. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste desde a infância. Conheces as sagradas escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra.
Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna e importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda paciência e doutrina. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Aclamação com Hebreus 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz em suas ações, penetrando os sentimentos, vai ao íntimo dos corações. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 18, versículos do 1º ao 8º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhes a necessidade de rezar sempre e nunca desistir, dizendo: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva que vinha à procura do juiz pedindo: faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim ele pensou: eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha agredir-me. E o Senhor acrescentou: escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa, mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à primeira reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. Olha, uma palavra bastante forte, interessante, hein? Lucas, vejamos aqui, 18, versículo do 1º ao 8º. Deixa eu ver se eu encontro logo. 1º ao 8º, Lucas 18. Tem dessas coisas, né? Deixa eu ver. Quero passar. Quanto mais reflexões, melhor, né? Acho que a reflexão é importante, porque aí nós podemos tirar as nossas conclusões. Já estou achando aqui, já achei. Vamos lá. A reflexão aqui diz o seguinte: Jesus nos apresenta um ensinamento sobre a oração e um sério questionamento sobre a qualidade da nossa fé. Antes de tudo, Jesus garante que o Pai Celeste está disposto a atender às súplicas de seus filhos, desde que as façam com persistência. O juiz malvado, não temente a Deus, acaba por atender a pobre viúva que tanto insistia. Se o juiz, sem escrúpulo, foi capaz de atender a mulher com maior razão, o Pai, misericordioso, atenderá quem o invocar com fé e perseverança. A justiça de Deus é transparente, imediata, simples. Resta saber se as pessoas têm fé suficiente para dialogar com Deus e esperar que Ele as atenda. Muitas vezes não obtemos o que pedimos porque nos limitamos a pedir coisas mais do que pedir a nossa conversão ao projeto do reino de Deus, que é a prática da justiça. Agora a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Bem depressa, Lucas 18, versículos do 1º ao 8º. Nos dois polos da parábola, uma pobre viúva injustiçada e um juiz inteiramente iníquo, nada mais atual.
pobres expoliados de seus direitos e magistrados corrompidos. E o tempo que passa, dia após dia, semana após semana, ano após ano, da parte do juiz, a mesma iniquidade. Do lado da viúva, a invencível perseverança. Gosto de imaginar que aquela pobre mulher tinha alugado uma terrinha ou um imóvel, parte da herança deixada pelo finado marido, e o inquilino ganancioso se recusava a pagar os aluguéis. Por isso, ia ao juiz e não desanimava de reivindicar os seus direitos. Até que o homem mau se cansa. É sempre assim. O bem é incansável, o mal tem fôlego curto, e o juiz, que sabe muito bem de sua maldade, não temo a Deus nem respeito aos homens, conforme o versículo 4, começa a temer por uma reação mais forte da pobre viúva, e quando menos se esperava, dá-lhe uma sentença favorável. Faz-se, enfim, justiça. A situação da parábola é agora utilizada por Jesus Cristo para uma lição magistral. Se o homem tão ruim acabou fazendo justiça diante da insistência da velhinha, quanto mais nos fará justiça o Pai do céu, que é bom e justo. Logo, da parte de Deus, nada temos a temer. Mas, sim, o problema está do nosso lado. Somos capazes de perseverar na oração até o tempo da resposta de Deus? Ora, ninguém persevera se não tem a fé. Daí a dúvida de Jesus, a única dúvida do Mestre em todos os evangelhos. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso ainda achará fé sobre a terra? Em todo caso, Jesus nos anima com a garantia: Deus nos atenderá bem depressa. Mesmo que não possamos avaliar exatamente o que seja bem depressa para um Deus que vive imerso na eternidade, onde não há relógios nem minutos, podemos estar certos de que seremos atendidos nesta vida. Mergulhados na história, até o pescoço, temos nosso olhar voltado para o eterno. Peregrinamos na terra, mas somos cidadãos do céu. Não devemos achar caro, como o preço da eternidade com Deus, o tempo de espera, a esperança que gastamos cá embaixo. Como diz o Senhor no Apocalipse, sim, eu venho em breve. E a este anúncio nós respondemos, amém. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, versículo 20. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Antes mesmo que clamem, eu lhes responderei. Quando ainda estiverem falando, eu os terei ouvido. Isaías 65, versículo 24. Agora vamos aos santos do dia. São duas santas conhecidíssimas na igreja. Santa Margarida Maria Alacoque é a primeira. Então vamos lá, deixa eu hidratar minhas pregas vocais. Santa Maria Alacoque, santa do dia 16 de outubro. Margarida nasceu em 22 de julho de 1647 em Verosvres, na Borgonha, França. Aos 4 anos, consagrou a Deus sua pureza e fez voto de perpétua castidade. Quando tinha 8 anos, seu pai morreu. Ela ingressou na escola das Clarissas. E ali se sentiu atraída pela vida das religiosas, recebendo a comunhão aos 9 anos, algo pouco comum para a época. 2 anos mais tarde, contraiu uma doença reumática dolorosa, desconhecida na época, que a obrigou a ficar de cama até os 15 anos, e por isso teve que regressar para sua casa. Buscou alívio na Virgem Maria, a quem prometeu que, se fosse curada, se tornaria religiosa, e assim recuperou a saúde. A jovem, porém, se deixou levar pela vaidade e pelas diversões, mas a Virgem apareceu para ela em vários momentos para repreendê-la e encorajá-la em seu caminho de santidade. Aos poucos, foi tentada a se casar e começou a se preparar, considerando que talvez pudesse obter dispensa de seu voto, porque o fez quando era criança.
Foi assim que, em uma ocasião, Jesus lhe disse que ele tinha motivado o voto de castidade e que depois a tinha colocado aos cuidados de sua Santíssima Mãe. Mas Margarida só compreendeu que estava perdendo um tempo precioso, do qual lhe seria pedido contas rigorosas na hora da morte, quando o Senhor apareceu a ela desfigurado, flagelado, e lhe disse: e bem quererá gozar deste prazer? E não gozei jamais de nenhum, e me entreguei a todo gênero de amarguras por teu amor e por ganhar teu coração. Mais tarde, depois de convencer seus parentes, ingressou no convento da Visitação. Aos 24 anos foi para Paraimonial e entrou para a Ordem da Visitação, fundada por São Francisco de Sales, 60 anos antes. Ali Margarida se desenvolveu de maneira humilde, obediente e sincera ante os sacrifícios da vida em comunidade e professou seus votos no dia 6 de novembro de 1672, aos 25 anos de idade. Um ano depois, na festividade de São João Evangelista, de 1673, irmã Margarida Maria estava rezando diante do Santíssimo Sacramento quando Jesus se manifestou a ela de forma visível. Tal cena iria se repetir durante 2 anos, sempre na primeira sexta-feira de cada mês. Ela recebeu revelações do Sagrado Coração de Jesus e sofria, todas as primeiras sextas-feiras do mês, uma reprodução da misteriosa chaga do lado. Por suas visões e doenças, começou a receber incompreensões e rejeições no convento. Teve que passar por difíceis interrogatórios de teólogos e chegou-se a dizer que suas experiências místicas podiam ser obra do demônio. Tudo isso mudou quando ela conheceu o sacerdote jesuíta São Cláudio de La Colombière, que pôde ver nela sua santidade. Por obediência, escreveu o que Deus lhe tinha revelado e contou as mensagens divinas para a sua comunidade. A princípio foi humilhada, mas depois recebeu o apreço de suas irmãs. Ao fim de 2 anos, na manifestação de 1675, Jesus se apresentou com o peito aberto e, apontando para o coração, disse: eis o coração que tem amado tanto aos homens a ponto de nada poupar até exaurir-se e consumir-se para demonstrar-lhes o seu amor. E em reconhecimento não recebo senão ingratidão da maior parte deles. Santa Margarida, lamentavelmente, não veria se cumprir na igreja a instituição do dia do Sagrado Coração de Jesus, tal como Jesus Cristo lhe tinha pedido. Em 17 de outubro de 1690, tendo previamente indicado esta data como o dia de sua morte, partiu para a casa do pai com 43 anos de idade e 18 de profissão religiosa. Entre os mosteiros das Visitandinas, começou-se a propagar a devoção ao coração de Jesus, e em 1765 o Papa Clemente XIII introduziu a festa do Sagrado Coração em Roma. Em 1856, o Beato Pio IX a estendeu para toda a igreja e finalmente em 1920 Margarida foi proclamada santa pelo Papa Bento XV. Deus suscitou este luzeiro, portadora da luz que é Cristo, num período em que na igreja penetravam as trevas do jansenismo, doutrina que pregava um rigorismo que esfriava o amor de muitos e afastava o povo dos sacramentos. A data da sua festa foi antecipada de um dia para o dia 16 de outubro, para não coincidir com o de Santo Inácio de Antioquia. Leão XIII consagrou o mundo ao Sagrado Coração de Jesus e o Papa Pio XII recomendou esta devoção que nos leva ao encontro do coração eucarístico de Jesus. Em 1928, o Papa Pio XI concedeu à devoção a máxima categoria litúrgica de solenidade. Santa Margarida é padroeira da Rede Mundial de Oração do Papa, Apostolado da Oração, juntamente com Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier e São Cláudio de La Colombière. Outro santo do dia, outra santa, Santa Edviges.
também é santa do dia 16 de outubro. No dia 16 de outubro, a liturgia apresenta Santa Edviges, que nasceu na Bavária, Alemanha, em 1174. Ele tornou-se modelo dos 3 estados de vida femininos: esposa, celibatária e viúva. Ainda criança, já mostrava seu apego às coisas espirituais do que às materiais, apesar de dispor de tudo o que quisesse comprar ou possuir. Em vez de divertir-se em festas da corte, preferia manter-se recolhida para rezar. Aos 12 anos, como era convencionado na Casa Real, foi dada em casamento a Henrique I, duque da Silésia e da Polônia. Ela obedeceu aos pais e teve com o marido 7 filhos. Quando completou 20 anos, e ele 34, sentiu o chamado definitivo ao seguimento de Jesus. Então, conversou com o marido e decidiram manter dentro do casamento o voto de abstinência sexual. Edviges entregou-se então à piedade e caridade, guardava uma pequena parte de seus ganhos para si e o restante dava em auxílio ao próximo. Quando descobriu que muitas pessoas eram presas porque não tinham como saldar suas dívidas, passou a ir pessoalmente aos presídios para libertar tais prisioneiros, pagando-lhes as dívidas com seu próprio dinheiro. Após estarem livres, ela também lhes conseguia um emprego, de modo que pudessem sobreviver com dignidade. Construiu o mosteiro de Trebnitz, na Polônia. Ajudou a restaurar os outros e mandou erguer inúmeras igrejas. Desse modo, organizou uma grande rede de obras de caridade e assistência aos pobres. Além disso, visitava os hospitais constantemente para pessoalmente cuidar e limpar as chagas dos mais contaminados leprosos. Mas Edviges tinha especial carinho pelas viúvas e órfãos. Veio então um período de sucessivas desventuras familiares. Num curto espaço de tempo, assistiu à morte, um a um, de seus 6 filhos, ficando com vida apenas a filha Gertrudes. Logo em seguida, foi a vez do marido. Henrique I fora preso pelos inimigos num combate de guerra e, mesmo depois de libertado, acabou morrendo, vitimado por uma doença contraída na prisão. Agora viúva, e apesar da dura provação, Edviges continuou a viver em virtude, na virtude. Retirou-se do mundo, ingressou no convento que ela própria construíra, do qual a filha Gertrudes se tornara abadesa. Fez os votos de castidade e pobreza, a ponto de andar descalça sobre a neve quando atendia suas obras de caridade. Foi nessa época que recebeu o dom da cura e operou muitos milagres em cegos e outros enfermos com o toque da mão e o sinal da cruz. Com fama de santidade Edviges, morreu no dia 15 de outubro de 1243, no mosteiro de Trebnitz, na Polônia. Logo passou a ser cultuada como santa, e o local de sua sepultura tornou-se centro de peregrinação para os fiéis cristãos. Em 1266, o Papa Clemente IV a canonizou oficialmente. A Igreja designou o dia 16 de outubro para a celebração de sua festa litúrgica. O culto a Santa Edviges, padroeira dos pobres e endividados, é muito expressivo em todo o mundo católico. Santa Margarida Maria Alacoque e Santa Edviges, rogai por nós. Shalom Adonai, uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus Todo-Poderoso. Ele proverá aquilo que você necessita. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem os evangélicos ou protestantes, não importa a pronúncia, o significado é o mesmo, vem do aramaico, o dialeto de Jesus, significa vem, Senhor, um dia Jesus voltará e será o juízo final, o fim da história, o fim desse tempo e espaço, algo inenarrável. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes e futuros, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Faça a sua oração também. Eu quero a vida eterna, Senhor Jesus. Shalom, a paz.